Nesta comédia americana que virou febre, tudo começa num vestiário de escola. Rob, um aluno gordinho, tímido e todo desajeitado, está tomando banho tranquilo, achando que finalmente tem um momento de paz. Mas do nada, um grupo de valentões invade o lugar, agarra o garoto e arrasta ele pelado direto para a quadra lotada no meio da assembleia final. Aquele momento vira o trauma que muda tudo. Ali, Rob decide que vai se transformar completamente. Ele quer virar um alfa, um monstro, alguém que nenhum valentão teria coragem de enfrentar de novo. Na quadra, Kelvin Joyner, conhecido como Foguete Dourado, está vivendo o auge da escola. Ele vai receber o prêmio de estudante do ano. A plateia vibra, tudo está perfeito, até o caos começar. As portas se abrem com tudo, e Rob Weirdest é jogado na quadra, completamente exposto e humilhado. A plateia explode em risadas. O ginásio inteiro vira uma onda de zoeira. O sorriso do Foguete Dourado desaparece. Ele é o único que faz alguma coisa. Kelvin tira a jaqueta, coloca nos ombros de Rob e silencia o ginásio inteiro. Rob corre para fora, mas aquele gesto muda a vida dele para sempre. 20 anos passam, e o mítico Foguete Dourado não virou nada daquilo que todos imaginavam. Kelvin agora é só um contador preso num trabalho sem graça, vendo colegas sendo promovidos enquanto ele continua parado no mesmo lugar. No almoço com sua esposa Maggie, ele observa mais uma celebração de promoção ao lado. E isso só afunda ainda mais o humor dele. Maggie tenta animar o clima, mostrando o vestido que vai usar no reencontro da turma. Kelvin diz que não quer ir. Ela perde a paciência. Diz que o negativismo dele está destruindo o relacionamento. No trabalho, Kelvin mexe no Facebook sem rumo, até receber um pedido de amizade de Bob Stone. Ele não reconhece o nome, mas aceita. Logo Bob manda mensagem chamando para se encontrarem. Depois de conversar por alguns minutos, Kelvin descobre algo inacreditável. Bob Stone é o próprio Rob Weirdest, o garoto humilhado da quadra. Kelvin aceita encontrar ele naquela noite. No bar, Kelvin vê um cara gigantesco, musculoso, confiante. É Bob. Ele parece outra pessoa, nada lembra o Rob do passado. Eles conversam, Bob fala que era contratado federal, mas foi demitido. Estão rindo, se divertindo, até Bob sair para pegar bebidas. Enquanto isso, um sujeito tenta pegar o assento dele. Kelvin tenta resolver na boa, mas quando Bob volta, tudo vira cena de filme. Ele derruba o cara na porrada e arrasta Kelvin para fora antes que alguém entenda alguma coisa. Kelvin segue Bob até a antiga escola. Lá, Bob revive os traumas. Kelvin admite que sente que desperdiçou a própria vida. Para descontrair, Bob pede para Kelvin fazer o mortal lendário que fazia no colégio. Kelvin tenta e cai igual um boneco, num tombo digno de vídeo viral. Eles vão para a casa de Kelvin. Bob pede ajuda com um suposto problema de condicional. Kelvin abre o laptop e encontra contas offshore com milhões de dólares. Antes que entenda, Bob derruba a cerveja e frita o laptop. No dia seguinte, a CIA bate na porta dele. A agente Harris invade a casa dizendo que Bob é procurado por traição, assassinato e roubo de informações ultra-secretas. E o pior, Bob colocou Kelvin como contato de emergência. Kelvin entra em desespero. No trabalho, Bob liga dizendo que está escondido no prédio. Kelvin avisa a CIA imediatamente. A equipe invade o escritório, mas Bob transforma o lugar num caos cinematográfico. Liga os sprinklers, cria confusão por todos os lados e encara Kelvin perguntando se ele está dentro ou fora. Kelvin diz que não quer se envolver, mas Bob afirma que agora já é tarde. A situação vira cena de ação total. Tiro, porrada e correria. Kelvin se enrosca num carrinho de correio, Bob derruba agentes e Kelvin acerta um tiro sem querer que salva Bob. Eles fogem pela janela e caem em cima de um gorila inflável. Pegam um Uber e continuam a fuga. Kelvin exige explicações. Bob revela que os códigos roubados fazem parte de um sistema de espionagem extremamente perigoso. Kelvin pede para ele se entregar, mas Bob lembra que agora os dois são fugitivos. Kelvin questiona as acusações e Bob explica que ele e o parceiro Phil estavam rastreando um criminoso chamado Texugo Negro. Phil morreu numa explosão e Bob foi incriminado.
Antes que Kelvin consiga pensar, um motoqueiro ataca o carro e acerta Bob com uma roda. Bob derruba o cara jogando um cano na moto. Kelvin aproveita a chance para pegar a moto e fugir. Ele liga para Maggie e marca com ela no consultório do terapeuta. Kelvin tenta agir normal, mas está um desastre. Maggie percebe. No consultório, Bob aparece e entra na sessão de terapia como se fosse paciente. Ele entra no personagem e deixa Kelvin desesperado. Maggie acha que Kelvin está desistindo do casamento e vai embora arrasada. Bob convence Kelvin a ajudar. Eles vão atrás de Trevor, o valentão da escola. Trevor finge arrependimento, mas logo volta a humilhar Bob. Kelvin dá um sermão nele e consegue o número da transação. No caminho, Harris liga dizendo que vai acusar Maggie de conspiração se Kelvin não colaborar. Kelvin assume que deu a localização de Bob. A CIA captura os dois. Kelvin escuta Harris interrogando e torturando Bob. Ele não aguenta. Derrota um agente, invade a sala e salva Bob. Bob começa a duvidar de si mesmo. Diz que é só Robbie, o inútil. Kelvin compara isso ao apelido que ele mesmo teve no passado, o Foguete Dourado. Ele explica que o nome não define ninguém. A pessoa escolhe quem quer ser. E Bob escolheu ser Bob Stone. A dupla foge enfrentando agentes, rouba um carro e coloca os códigos num mapa. Eles descobrem que o destino da negociação é Boston. Num aeroclube, Kelvin distrai um segurança, enquanto Bob puxa um avião para a pista. No voo, Kelvin desconfia que Harris pode ser o verdadeiro Texugo Negro. Eles chegam na cidade e Kelvin percebe que a negociação deve acontecer numa garagem subterrânea. Bob entra e os criminosos já estão esperando. Kelvin segue Harris acreditando que ela é o Texugo Negro. Na garagem, Bob entrega o pacote para o comprador. Mas Phil aparece vivo e revela que ele é o verdadeiro Texugo Negro. Kelvin chega bem no meio da confusão. Harris entra atirando e tudo vira caos total. Kelvin foge segurando os pendrives e é perseguido por um carro. Bob aparece e salva ele. A corrida termina numa ponte. Bob e Phil tentam convencer Kelvin de quem é inocente. Um tiroteio começa. Kelvin acerta Bob sem querer. Phil aponta a arma para Kelvin. Sem saída, Kelvin tenta o famoso mortal do Foguete Dourado. Ele erra completamente, mas a queda abre espaço para Bob derrotar Phil de forma brutal. Com tudo resolvido, Kelvin e Bob entregam os pendrives para Harris, que agradece e até sugere que Kelvin entre para a CIA. No reencontro da turma, Maggie confronta Kelvin. Bob aparece, faz piadas, alivia o clima e Kelvin finalmente diz que Maggie é sua felicidade. Bob é coroado rei do baile. Trevor tenta zoar, mas Bob apaga ele com um soco. Bob faz um discurso emocionante sobre aceitar quem realmente é. Depois tira a roupa com orgulho e é aplaudido por todos. Ele reencontra até sua antiga paixão. Meses depois, Maggie aparece grávida. Bob visita Kelvin no seu primeiro dia na CIA e entrega o blazer antigo do colégio como símbolo da jornada dos dois. Os dois saem dirigindo rumo ao pôr do sol, mostrando que amizades improváveis podem virar laços épicos. Chegando ao final, se você gostou desse recap, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E se curtiu esse filme, tenho certeza que vai gostar desses dois aqui que estão aparecendo na tela agora. Escolhe um deles e continua maratonando.